Walter, Olavo, tem um vídeo do pastor Silas Malafaia que o Wellington Barros quer repercutir por aqui, não é, Barros? Pois é, Pitólio, o pastor Silas ele afirmou no último sábado que a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro seria uma estratégia do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para desviar a atenção do caso envolvendo o Banco Master. A manifestação foi feita por ele em vídeo, uma publicação no X, e a gente repercute aqui agora. Povo abençoado do Brasil, a injustiça, a covardia do ditador da toga Alexandre de Moraes é consumada. Bolsonaro preso. Mas vocês têm que entender uma coisa. Esse cara é mais maquiavélico do que vocês pensam. Ele está desviando o foco da roubalheira do Banco Master, do corrupto, que roubou mais de 12 bilhões, cuja mulher de Alexandre de Moraes e os filhos são advogados. E um monte de gente grande em Brasília envolvida está desviando o foco, gente. Quer dizer que o Flávio convoca uma vigília de oração e Bolsonaro é preso. Quer dizer que você convocar manifestação pacífica é motivo de prender o outro, que não tem nada com isso. Bolsonaro é vigiado pela Polícia Federal. Que conversa fiada é essa, minha gente? Isso é uma vergonha, é uma mancha para o judiciário. Essa farsa desse inquérito, desse processo que o Fux bem denunciou. Vou lembrar vocês, só para vocês saberem, a maldade, a covardia, a injustiça. Vamos lá. Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista para o Globo dizendo que era vítima de um complô para assassiná-lo. Ué, se ele é vítima, jamais poderia presidir um inquérito. É nulo. O Código de Processo Penal, artigo 254, ele jamais, como vítima, poderia presidir um inquérito. Ao mesmo tempo, ele é juiz, ele é promotor e ele é vítima. Vocês querem ver uma outra? O primeiro condenado nessa farsa de pseudo-golpe, no dia 14 de setembro de 2023, foi condenado pelo plenário do STF. O princípio de isonomia da justiça. Como é que Bolsonaro e outros são julgados numa turma? Tinha que ser nulo. Vocês querem ver outra? A delação do Coronel Cid. Uma vergonha. A delação dele foi mudada 6 vezes. A lei manda a delação ser dada de uma só vez. E uma outra coisa, debaixo de coação, tá aí o vídeo. Alexandre de Moraes ameaçando Coronel Cid e sua família de prisão. Quer mais uma? Ele quebra o sigilo da delação, dizendo que foi coagido pelo delegado e fala um monte de impropérios sobre Alexandre de Moraes. A delação é nula. A única coisa, gente, que sustenta a denúncia é do procurador Paulo Gonet. Quer outra? Golpe com dona de casa, com pedra, com idoso, com batom. Golpe é com armas, minha gente. Onde é que teve ameaça a Lula? Isso é uma vergonha. Pura perseguição política do ditador Alexandre de Moraes, que continua a sua saga de perseguir opositores, entre os quais eu sou um deles. Mas eu creio, em nome de Jesus, Deus vai manifestar sua justiça e juízo sobre a impiedade desses homens maus. Está aí, concluída a perseguição política. Bolsonaro preso, cortina de fumaça para desviar a atenção da roubalheira do Banco Master. Tenho dito, Deus abençoe você e sua família. Tenha misericórdia do Brasil e nos livre desses homens maus. Esse pastor Silas Malafaia. Olavo, Walter, nós estamos no Brasil da cortina de fumaça e nós vimos a escalada disso acontecendo ao longo da história. É simples, eu vou tentar aqui me lembrar de alguns momentos. Vou pegar 3. 3 porque lembro as datas. 8 de janeiro de 24, a gente fez uma super live naquele domingo para segunda, com 8 horas de duração, do 7 para o 8 de janeiro. Então começou na noite do 7 de janeiro, terminou na madrugada do 8 de janeiro. Terminou a super live, que foi um sucesso, né? Eu, por exemplo, naquela super live, fiquei responsável pela entrevista com a Jane, esposa viúva do Clezão, com Kézia e com Luísa. Luísa que me escolheu de padrinho para a sua valsa de debutante do último final de semana. E aqui terminou a super live, 4 da manhã. O que aconteceu às 6 da manhã? Operação Polícia Federal na casa de quem? Pai da advogada Gabriela Ritter, né? Que o seu Miguel, que é nosso ouvinte de todos os dias, inclusive, pai da Gabriela, que é o quê? Advogada da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Então, não se falou da Super Live, mas se falou, né, da operação da Polícia Federal. Menos de um mês depois, então foi 7, 14, 21, no dia 28 de janeiro de 2024,
teve a super live da família Bolsonaro, lá de Angra, você vai se lembrar. Lembra que estavam ali os filhos do presidente Bolsonaro, eu, presidente, e colocaram mais de 500 mil pessoas simultâneas no YouTube, lembra daquilo? Noite do 28 de janeiro, eu estava assistindo. O que aconteceu na manhã do dia 29 de janeiro? Tanto é que foi meio em cima do joelho, foi por susto, que a Polícia Federal chegou atrasada à casa do presidente Bolsonaro em Angra, e disse que ele fugiu de jet ski para jogar computadores no mar. Não, a Polícia Federal chegou atrasada. Por quê? Para esconder o sucesso da Super Live do 28 de janeiro de 24, fizeram a operação e naquele dia tomaram o passaporte do presidente Bolsonaro, que dali para frente não pôde mais sair do Brasil, para ir até Israel, para ir à posse de Trump e todos os outros compromissos que teria fora do Brasil, repito. Ok? Então, veja, ao tamanho do problema que a gente tem quando se tem sucesso em alguma manifestação. E aí pulo do dia 28 de janeiro de 24 para o dia 3 de agosto de 2025. 3 de agosto de 2025, presidente Bolsonaro já estava de tornozeleira. Foi o primeiro evento nas ruas do Brasil sem o presidente Bolsonaro e um evento descentralizado, ou seja, não estava só em São Paulo ou só no Rio. Já aconteceu por todo o Brasil e foi um sucesso. Eu estava aqui na Avenida Paulista, onde estou agora, na Avenida Paulista em São Paulo. Foi um fenômeno de adesão. Beleza? Beleza. O que aconteceu dia 4, amigo? No dia 4 nós tivemos, primeiro, a comemoração da vitória do dia 3, que foi um espetáculo nas ruas. Nós tivemos Vaza Toga 2, com Eduardo Tagliaferro. E às 6 da tarde da segunda-feira, 4 de agosto, você se lembra? Prisão do presidente Bolsonaro. Prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Ou seja, Olavo, de cortina de fumaça, essa turma entende bem. E se é roubo bilionário, desvio bilionário do Banco Master, onde, segundo Silas Malafaia, quem atua como escritório de advocacia é esposa e filhos do ministro Alexandre de Moraes, entendo eu que esticar essa corda a esse ponto, né, se justifica, entre todas as aspas. Olavo. É importante, citamos então Silas Malafaia no que tange a contratação do escritório da esposa de Alexandre de Moraes para a defesa, mas, Vitória, eu aproveito, se você me permite, para citar a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fez uma listinha, apresentou uma matéria com uma lista de alguns patrocínios ou do Banco Master ou do próprio Vorcaro, que é o dono do Banco Master, esse liquidado. Então ele diz assim, ó, em 2022, a Lead Brasil Conferência em Nova York, Vorcaro financiou um jantar de gala para ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski e mais dezenas de pessoas. O Banco Master naquele momento não estava anunciado como patrocinador, mas havia dinheiro de Vorcaro ali, segundo a matéria da Folha de São Paulo. Em 23, no primeiro fórum da esfera internacional realizado em Paris, na presença de Barroso, Gilmar, Vorcaro elogiou o STF como guardião da democracia. Em 24, segundo fórum da esfera internacional, perto de Roma, com Toffoli, Lewandowski, Barroso, no recinto, Vorcaro palestrou e alertou que o governo precisava resolver o buraco das contas públicas. Parece uma piada, né? Ainda em 24, em Londres, no Fórum Jurídico Brasil de Ideias, organizado pelo Grupo Voto, houve um patrocínio do Banco Master. Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski ofereceram suas próprias ideias a esse Fórum de Ideias. Amigo ouvinte, se Vorcaro, dono do Banco Master liquidado, resolver falar, pode haver um pode haver um desmonte importante no seio da República. Agora, Vorcaro falará? Não. É isso. Olavo, agora essa história de pode atingir o seio da República, Walter, eu vou passar para você. Bom, se a gente descobrir quem mandou matar o presidente Bolsonaro, atinge o seio da República. Se a gente são tantas as situações, porque veja, que tem bandido tem, mas não tem tanto bandido assim.
né? Estou falando no poder. Tem aqueles que comandam o sistema, tal. Então, veja, entendo também, aprendi, viu, Walter, como se estrutura a torre de corrupção. Então, agora vai aparecer a torre do Banco Master, como tem a torre do INSS. Eles implodem a torre, não explodem, implodem a torre para que o estrago seja o menor possível. Ou seja, o careca do INSS paga, o camisote, um advogado aqui, outro acolá, talvez agora a prima da Glaze. Poucos ali pagarão pelo rombo pode chegar a mais de 90, uns falam em 200 bilhões de reais. Mas ali se implode a torre e o sistema permanece. Agora tem a torre Banco Master, e que muito provavelmente sejam os mesmos líderes de um sistema que nós já sabemos quem comanda. Veja, não pode ser. Não consigo acreditar que é tanto bandido assim. Tem esquemas, são vários, mas não consigo acreditar que são tantos assim. Agora, cortina de fumaça será mais uma, Walter? Vou começar respondendo ao Olavo. Não vai abrir a boca e não vai acontecer nada. Não vai abrir a boca e não vai acontecer nada. Tristemente. Walter, você me permite? Você me permite? Claro. Eu não gosto de interromper assim, mas você não acha que tem um cheirão, um jeitão de que pode acontecer um habeas corpus, ele é colocado em liberdade e some do país? Isso sim. Isso é absolutamente possível, se não agora, no calor do fato, daqui um pouquinho. Daqui a um mês, baixou a poeira, a imprensa não falou mais nada, dá o habeas corpus, porque, entre outras coisas, tem esse, que eu não estou dizendo que seja o escritório da esposa do ministro, até porque nós estamos num momento tão perigoso, Pitório, que se a gente falar isso, e der eco aí, ou subscrever o que o pastor Silas Malafaia falou, que já está com o passaporte apreendido, que está com os cadernos, seus cadernos eclesiásticos apreendidos, nós estamos não vamos nos esquecer, nós estamos vendo um regime de exceção. Eu fui 2 vezes à China esse ano, eu tenho mais medo de sair no aeroporto do Brasil, pelas opiniões que a gente dá, do que ao regime comunista chinês. Me senti absolutamente livre lá. Até porque a China é a fábrica do mundo hoje, para além da discussão, que não cabe entrar aqui, do partido que governa a China, lá é a fábrica do mundo. Então, a China enriqueceu vendendo para os Estados Unidos, o Elon Musk está com fábrica lá. Essa é uma outra questão. Me senti mais ameaçado e constrangido de chegar num aeroporto aqui do que lá. Então, para dar um testemunho do que a gente está vivendo. O regime é aqui, a ditadura é aqui. Então, se a gente subscrever isso, daqui a pouco mais, amanhã está o Pittoli preso, eu preso, o Olavo preso por crime de opinião, porque podem alegar qualquer coisa contra nós. Não é que nós estamos cometendo calúnia aqui contra a esposa do ministro. Esse negócio de escritórios de advocacia no STF, frente a esses grandes esquemas de corrupção, a gente está vendo como é que funciona no Brasil. E não só isso, né? Outros esquemas que estão acontecendo por aí. Bom, também é complicado até do ponto de vista da advocacia falar isso, porque amanhã depois alguém representa contra um colega no tribunal da OAB, e aí também a gente está respondendo. Então não duvido, Olavo, não duvido que daqui a pouco se conceda um habeas corpus. Agora, o que é mais grave de tudo isso para mim, Pittoli, é o que está por trás como lesados desse golpe todo, que são funcionários públicos, via de regra, dos fundos de pensão das prefeituras municipais do Brasil, que foram mal geridos, e esse dinheiro foi aplicado nesse banco, e esse dinheiro patrocinou todos esses eventos aí que tu falou, e esse dinheiro sumiu, evaporou, desapareceu. Esse dinheiro sustentava um jato Citation que estava em Miami e que ia sair de Miami levando a namorada do banqueiro, e o outro jato que estava aqui, que são jatos aí de 30, 40, 50 milhões de dólares. E para manter um jato desse aí é 1 milhão de dólares por mês para manter. Então o tamanho desse negócio, que o que sustentava é o suado dinheiro do funcionário público, que via de regra sustenta, por outro lado, a esquerda brasileira. Então os caras estão sendo roubados, e que tem algo de muito podre, né? No reino da Brasil, eu ia dizer da Dinamarca, como diria Shakespeare, mas não é, né? É no reino de Banânia. Todos nós sabemos, desde a época dos escândalos lá atrás, do Banco Delfim, do Cacciola e de outros tantos que continuam por aí. O que aconteceu? Agora, não é só o INSS, né? Não é só o outro advogado, aquele que também tem uma adega milionária, não é só isso, não. E as lojas americanas?
né? E todo esse negócio que está acontecendo no Brasil. Então, é triste a gente constatar tudo isso e contrastar, mais do que isso, com a perseguição política que a gente está vendo e como que, de novo, volto no ponto, se estabeleceu um relativismo frente especialmente, ou dentro especialmente, melhor dizendo, da advocacia brasileira. Bom, vamos lá. Walter, obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa semana para você, viu, Walter? Obrigado, Pitoli. Boa semana, Olavo. Vamos, de novo, assim, ter no nosso horizonte, a partir de agora, o que fazer. O que fazer? Planejamento estratégico, né? Se a gente não tiver planejamento e inteligência, nós vamos nos encontrar no mesmo ponto que nós estamos hoje, sem saber por que nós terminamos ou paramos aqui. Um abraço, boa e abençoada semana.